Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento de um dos filósofos mais influentes e provocadores do século XX, Michel Foucault. E o nosso foco vai ser desvendar as ideias daquela obra fundamental dele, A Microfísica do Poder, para a gente tentar entender como o poder realmente funciona na nossa sociedade. Certo, então vamos começar pelo básico, mas já desafiando o que parece óbvio. Quando a gente pensa em poder, o que geralmente vem à mente? Um rei no trono, o Estado baixando leis, é aquele poder que vem de cima, que proíbe, que diz não. Bom, Foucault chega e vira essa ideia de cabeça para baixo. Para ele, o poder não é uma coisa que alguém possui, mas sim algo que circula. E mais importante, ele não apenas reprime, ele produz. Isso mesmo, ele produz conhecimento, produz realidades e até mesmo produz os tipos de pessoas que nós somos. É uma força sutil, sabe? Invisível e que está em todo lugar. Então, tá. Como é que o Foucault propõe que a gente entenda isso? Bem, ele nos faz um convite. O de agir como se fôssemos arqueólogos do saber, sabe? Escavando as camadas da história para descobrir como essas relações de poder de fato se formaram. E essa citação aqui do Foucault resume uma ideia muito forte. A história não é uma caminhada suave, linear, em direção a um futuro melhor. Pelo contrário, ela é, na verdade, o resultado de confrontos constantes, de estratégias, de táticas. É uma batalha sem fim pelo controle, onde diferentes forças estão sempre lutando para impor as suas próprias verdades. Então, o ponto central é este aqui. O poder não é um objeto, um troféu a ser conquistado e guardado. Ele é uma rede dinâmica de relações, da qual todo mundo participa, muitas vezes sem nem se dar conta. A análise, então, não é sobre quem está no topo, mas sim sobre como esses mecanismos de poder funcionam lá na base, nos níveis mais detalhados da sociedade. E para ilustrar isso de um jeito brilhante, Foucault analisa a mudança dramática na forma como a sociedade pune os criminosos. É uma história que vai do espetáculo público para a vigilância constante. Antigamente, o poder do rei era uma coisa para ser vista, exibida em praça pública. A punição era um espetáculo brutal, focado no corpo da pessoa condenada para todo mundo ver e, claro, temer. Mas aí, lá pelo século XVIII, surge uma tecnologia de poder totalmente nova. O foco muda do corpo para a alma. É aí que nasce a prisão moderna. Não só para punir, mas para corrigir, treinar e transformar o indivíduo. Essa nova forma de poder é o que o Foucault batizou de poder disciplinar, e o objetivo dele é criar o que ele chama de corpos dóceis, ou seja, corpos treinados, úteis. É só pensar nos exercícios militares, nos horários super rígidos das escolas, na organização das fábricas. Tudo isso são mecanismos para moldar o comportamento, para treinar as pessoas a serem obedientes, eficientes e produtivas. E a expressão máxima, a arquitetura perfeita dessa nova forma de poder, é um conceito chamado panóptico. Olha, o panóptico é um projeto que é genial de tão simples. Pensa numa estrutura circular com uma torre de vigia bem no centro e ao redor dessa torre ficam as celas individuais. Cada cela tem uma janela para fora e outra para dentro, o que permite que a luz atravesse tudo. O resultado? Cada prisioneiro fica perfeitamente visível para o guarda na torre central. E aqui está o pulo do gato. O prisioneiro nunca sabe se está sendo observado, mas ele sabe que pode estar sendo observado a qualquer momento. E o guarda na torre, totalmente invisível. Essa incerteza toda força o prisioneiro a se policiar, a se autodisciplinar. O poder não precisa mais ser físico, violento. Ele vira um mecanismo que a pessoa internaliza. A vigilância se torna permanente nos seus efeitos, mesmo que na prática ela seja intermitente. Essa citação, ela resume perfeitamente o efeito do panóptico. O indivíduo é transformado num caso, num objeto a ser analisado, medido, controlado, mas nunca um sujeito que pode falar, se comunicar ou contestar. Ele é visto, mas não vê. Ele é só um objeto de informação, nunca um sujeito na comunicação. É pesado, né? Agora a gente vai fundo na ideia que talvez seja a mais revolucionária de Foucault, a de que poder e conhecimento não andam separados. Eles estão, na verdade, intrinsecamente ligados. Para Foucault, não existe essa de conhecimento neutro. O poder não só reprime a verdade, ele a produz ativamente. O que a gente considera verdade sobre a loucura, sobre a saúde, sobre a criminalidade, tudo isso é produzido por discursos e instituições que exercem poder. É por isso que ele usa o termo pouvoir savoir, poder saber, para mostrar que são inseparáveis, duas faces da mesma moeda. Vamos pensar em exemplos bem concretos. Instituições como o asilo, hospital, a prisão, elas não são só lugares de confinamento, de jeito nenhum.
são laboratórios onde se produz conhecimento. A psiquiatria, por exemplo, define o que é a loucura e, ao fazer isso, ela cria a figura do louco. A medicina define a doença e cria o paciente. A criminologia define o crime e cria o delinquente. Então, o ponto crucial é que essas ciências humanas nascem como tecnologias de poder. Elas dão as categorias para classificar as pessoas, as ferramentas para medir todo mundo e os padrões para julgar quem é normal e quem é anormal. Elas são, no fim, fundamentais para a gestão e o controle das populações. Ok, mas por que essa análise histórica, que pode parecer tão abstrata, é tão importante para a gente hoje, no século XXI? A pergunta que Foucault nos força a fazer é exatamente esta: onde estão os panópticos modernos? Onde esse poder disciplinar, normalizador, opera no nosso dia a dia? E se a gente olhar ao redor, esses mecanismos panópticos estão por toda parte, né? Os testes padronizados que medem e classificam os alunos, as métricas de desempenho que nos avaliam o tempo todo no trabalho, a forma como comportamentos do dia a dia viram diagnósticos médicos, as câmeras de segurança observando cada passo nas cidades e, claro, os algoritmos das redes sociais, que não só monitoram, mas moldam nossos comportamentos e até nossos desejos. Isso é a microfísica do poder. Não é uma grande conspiração vinda de cima. É uma rede de poder produtiva que opera em pequena escala, na nossa rotina diária, e que nos constitui como os sujeitos que somos. A gente acaba internalizando essa vigilância e se tornando os nossos próprios supervisores. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem inquietante, na verdade. Se o poder não é só algo que reprime a gente de fora, mas é algo que nos forma por dentro, que molda nossa identidade e a nossa própria noção de verdade, então, o que significa resistir? E no fim das contas, o que de fato significa ser livre? Fica aí a reflexão.